Olá, hoje falaremos da rentabilidade do mês em maio. O mês em maio foi marcado nos Estados Unidos por uma valorização na bolsa americana. Por exemplo, o S&P 500, que é a principal bolsa tradicional americana, valorizou 5,2% e Nasdaq, que é a principal bolsa de tecnologia, valorizou 8,4%. E por que disso? O principal ponto foi em função do fluxo de capitais saindo de países emergentes como o Brasil, por exemplo, e retornando para os Estados Unidos, principalmente para empresas de tecnologia e inteligência artificial. Outro ponto também que, pelo menos no curto prazo, a gente deve manter essa tendência, desse fluxo, é a questão de alguns IPOs, que é o lançamento de empresas, a abertura de capital de algumas empresas nos Estados Unidos, como a SpaceX, que aconteceu recentemente, e tem mais algumas outras grandes empresas que têm para fazer essa abertura de capital nas próximas semanas ou meses. Então, esse fluxo de capital para os Estados Unidos é uma tendência que, pelo menos no curto prazo, deve se manter. Em contrapartida, se o capital foi para os Estados Unidos, ele acabou saindo de países, como comentei, que nem o Brasil. Então, países emergentes tiveram um desempenho negativo na bolsa, né? A principal índice aqui no Brasil, que é o Ibovespa, ele caiu 7,2%, reflexo justamente desse fluxo de capital saindo daqui. A economia em si brasileira ela continua resiliente e a gente tem aí uma situação que, apesar da guerra entre Estados Unidos e Irã, está aparentemente caminhando para um fim ou para um desfecho, mas a questão inflacionária global é um ponto que dificilmente vai retornar à normalidade no curto prazo. Então a gente tem essa pressão inflacionária, não só no Brasil, mas o Brasil é um dos casos, né? E isso acaba impactando a questão de taxa de juros. Então a expectativa aí da taxa de juros brasileira, americana também, né? Mas agora o foco aqui é brasileiro, é de continuar no patamar elevado, tanto que a gente já tem aí até uma discussão de que provavelmente o Banco Central brasileiro vai até suspender o ciclo de corte de juros, permanecendo aí atualmente está em 14,5% de juros ao ano, então a gente está um patamar bem elevado e a tendência é que a gente continue aí com o patamar de juros no Brasil nesse nível elevado por mais um bom período. Outro ponto aqui no Brasil que também a gente tem aí de continuidade, também a questão fiscal, né, que a gente tem aí um risco fiscal que continua, e a questão da antecipação das eleições também brasileiras, aí também é um ponto que agora, enfim, vai continuar até que elas ocorram. Então esses são os principais pontos aí no cenário internacional e nacional. Agora, partindo para os resultados, o plano misto ele rendeu 0,77% versus uma meta atuarial de 1,07%. No acumulado do ano, o plano continua com rentabilidade acima da meta, então está em 5,47% versus uma meta de 4,99%. Os principais motivos dessa rentabilidade no mês de maio foi a renda fixa, então motivos positivos, né? A renda fixa, especialmente os títulos marcados na curva, as NTNBs marcados na curva, que renderam 1,11%. Os fundos DI também renderam bem, também 1,11%, coincidentemente, né? Os dois é o mesmo resultado. E operações com participantes, que são os empréstimos, renderam 1,59%. Por sua vez, destaque negativo, considerando o próprio cenário que comentei, né, aqui de renda variável negativa no Brasil. Então, o principal ponto negativo foi a renda variável, nosso segmento de renda variável, com os fundos de ações rendendo em uma média de menos 6,51% e as ações da Celesc na ordem de menos 1,33%. Partindo então para o plano transitório, a rentabilidade foi de 0,81% versus uma meta de 1,07%. No ano, o plano transitório ele acumula uma rentabilidade de 5,80% contra uma meta de 4,98%. E por fim, o plano Prévio Mais rendeu 1,07%. Para mais informações, acesse o site da Celso.